Lewis Hamilton acaba de entregar uma performance tão impressionante, tão inesperada e tão carregada de emoção que já está sendo considerada o momento mais marcante de sua trajetória com a Ferrari até agora. O que começou como um final de semana decepcionante, com um pesadelo na classificação e uma pressão crescente sobre a equipe de Maranello, se transformou em uma das reviravoltas mais espetaculares da temporada de 2025. E ele não apenas recuperou posições no grid, ele ultrapassou seu próprio companheiro de equipe, calou os críticos e, diante de dezenas de milhares de torcedores atônitos da Ferrari, provou mais uma vez que nunca se deve subestimar Lewis Hamilton. Essa recuperação não foi fruto da sorte, nem nasceu do caos ou de coincidências. Foi metódica, implacável, estratégica e deixou a Ferrari, especialmente Charles Leclerc, completamente sem palavras. Mas antes de destrincharmos cada detalhe dessa corrida, desde o sábado desastroso de Hamilton até sua execução impecável no domingo, faz um favor para a gente. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e assiste até o fim, porque essa corrida não foi apenas sobre posições, foi sobre orgulho, sobre poder e sobre um aviso claro ao resto do grid de que Hamilton está longe de terminar sua missão. Vamos voltar ao início do final de semana. A sexta-feira parecia promissora. Ambos os pilotos da Ferrari relataram um bom equilíbrio no primeiro treino livre, e Hamilton, em particular, sugeria ter dado um passo à frente. Mas, quando o sábado chegou, tudo desmoronou. O modelo SF25, novamente, teve dificuldades com as condições frias durante a classificação. A Ferrari não conseguiu colocar os pneus na janela ideal de funcionamento no momento decisivo, e tanto Hamilton quanto Leclerc foram chocantemente eliminados na segunda fase da classificação, bem diante da torcida local, da imprensa e do mundo inteiro. Hamilton largaria na 12ª posição, Leclerc logo à frente. Para uma equipe que entrou no final de semana com a esperança de diminuir a diferença para a McLaren e a Red Bull, isso foi um desastre completo. E a linguagem corporal dentro da garagem da Ferrari dizia tudo. Cabeças baixas, braços cruzados, comunicações no rádio tensa. Mais um grande prêmio em casa parecia estar escorrendo por entre os dedos da equipe. Mas Lewis Hamilton não aceita o derrotismo, e com certeza não de forma silenciosa. Muito menos quando ainda há uma corrida pela frente. Assim que as luzes se apagaram no domingo, Hamilton não estava apenas tentando marcar pontos, ele estava tentando mudar a narrativa. E desde a primeira volta, ele parecia um homem em missão. Imola é notoriamente difícil para ultrapassagens, mas isso não o impediu. Toda oportunidade que aparecia, ele agarrava, de forma limpa, agressiva e precisa, sem toques, sem hesitação. Nas 10 primeiras voltas, ele já estava cortando o pelotão intermediário com eficiência cirúrgica. Enquanto isso, o caos se desenrolava na frente. Max Verstappen fez uma manobra ousada na curva Tamburello para tomar a liderança de Oscar Piastri. A McLaren ficou presa em uma teia estratégica, tentando antecipar a parada da Red Bull, mas perdeu tempo em um pit stop dolorosamente lento de Piastri. Isso ditou o tom da corrida. As oportunidades apareceriam, mas apenas para aqueles preparados para aproveitá-las. Hamilton, apesar de não estar inicialmente na disputa pelo pódio, continuava pressionando. Sua gestão dos pneus foi impecável. Ele manteve o stint com os compostos médios longo e estável, enquanto outros começavam a perder rendimento. Então, veio a primeira reviravolta. Esteban Ocon encostou seu carro com uma falha mecânica, provocando um período de carro de segurança virtual. A Ferrari aproveitou para reposicionar sua estratégia e, de repente, Hamilton se viu logo fora das 6 primeiras posições. Poucas voltas depois, tudo mudou de... O motor de Kimi Antonelli falhou e trouxe o carro de segurança real na 46ª volta. O pelotão se agrupou para um sprint final de 10 voltas até a bandeirada. Verstappen estava vulnerável. Os carros da McLaren estavam instáveis. E Hamilton, ele salivava diante da oportunidade.
Assim que o carro de segurança saiu da pista, Hamilton entrou em ação. Atacou Alex Albon com confiança, alcançando-o na aproximação da curva Rivazza e forçando um erro. Mas o verdadeiro choque veio momentos depois, quando ele começou a se aproximar de Charles Leclerc. O piloto monegasco sempre foi o menino de ouro da Ferrari. Imola era o seu território. Ele sempre havia se classificado à frente de Hamilton nesse circuito, mas nessas voltas finais, ele simplesmente não teve resposta. Hamilton encontrou aderência onde não deveria haver, posicionou seu carro com perfeição, usou o sistema de redução de arrasto na hora certa e executou uma ultrapassagem limpa e devastadora, que deixou Leclerc para trás. E o olhar no rosto de Leclerc durante o briefing pós-corrida dizia tudo. Ele não apenas havia sido superado, ele havia sido ultrapassado pelo próprio companheiro de equipe em Imola. Hamilton terminou a corrida na 4ª posição, seu melhor resultado de domingo até aqui na temporada. E não apenas terminou à frente de Leclerc, ele fez isso largando 8 posições atrás no grid. Esse tipo de resultado é mais do que números na tela. É uma mensagem clara para a equipe, para o paddock e para os fãs. E então, após a corrida, veio o golpe final. Hamilton saiu do carro, acenou para os torcedores e dedicou aquela corrida aos tifosi. Essa foi para eles, ele disse. Eles mereciam algo hoje. O rugido vindo das arquibancadas podia ser ouvido claramente. Não era apenas apoio, era alívio. Hamilton havia dado aos fãs um motivo para voltar a acreditar. E fez isso com puro talento na pista. Nada de jogos estratégicos ou sorte com o carro de segurança. Ele conquistou cada posição com mérito. Mas o que isso significa para a Ferrari daqui em diante? Em primeiro lugar, aumenta a pressão dentro da garagem. Charles Leclerc é o rosto da equipe há anos, mas Hamilton está provando que, mesmo em um carro no qual ainda está se adaptando, consegue ter um desempenho superior quando mais importa. Isso muda a narrativa interna. Quem lidera o desenvolvimento agora? Quem recebe as decisões prioritárias em corridas apertadas? Essas são perguntas que a Ferrari terá que enfrentar em breve. Em segundo lugar, isso dá a Hamilton um impulso em um momento crucial da temporada. Com as corridas em Mônaco e Barcelona pela frente, 2 circuitos onde a precisão no acerto do carro é essencial, confiança e moral são tudo. E agora, Hamilton tem os dois. Após um início turbulento em sua jornada com a Ferrari, essa reviravolta parece marcar uma virada. Um momento em que ele deixou de ser o novato e passou a ser o líder. E, por fim, reacende a crença de que esse projeto ainda pode dar certo. Que Hamilton e Ferrari, o nome mais icônico da Fórmula 1 e o piloto mais vitorioso da história do esporte, ainda possam encontrar uma mágica juntos. Mas, para isso acontecer, a Ferrari precisa dar a ele as ferramentas certas. Os freios precisam funcionar. A estratégia precisa ser afiada. As atualizações precisam chegar. Porque agora que Hamilton está mostrando do que é capaz, a equipe não tem mais desculpas. Comenta aí embaixo. Essa foi a corrida mais importante de Hamilton vestido de vermelho? Foi esse o momento em que ele finalmente se afirmou como piloto da Ferrari? Não apenas no nome, mas também na presença e na performance? Depois de semanas de dúvidas, contratempos e frustração crescente, essa corrida mostrou ao mundo e à própria equipe que ele ainda é o competidor mais feroz do grid? E quanto a Leclerc, ele deveria estar preocupado, não só com esse resultado, mas com a mudança mais ampla na dinâmica interna da Ferrari? Para os fãs da equipe de Maranello, essa corrida sem dúvida provocou emoções conflitantes. Orgulho pela determinação de Hamilton, preocupação com a posição de Leclerc e talvez um otimismo cauteloso de que a maré esteja finalmente mudando. Porque, diante de toda a pressão, de todas as dúvidas e das manchetes, o que vimos em Imola não foi apenas uma performance, foi uma intenção clara. Um vislumbre do que a Ferrari pode ser se tudo se encaixar, se o carro evoluir, se a química interna se fortalecer, se a experiência de Hamilton e a velocidade de Leclerc
puderem ser aliadas e não rivais. E essa é a grande pergunta daqui em diante. Será que a Ferrari consegue aproveitar isso? Será que pode usar esse resultado, não como uma vitória, mas talvez como algo ainda mais valioso, como um trampolim para o progresso? Um sinal de que, mesmo largando do meio do pelotão, existe potência na garagem, que eles sabem se adaptar, que sabem reagir, que não são meros passageiros nesse campeonato, mas sim jogadores ativos capazes de abalar a ordem esperada. Com Mônaco se aproximando e Barcelona vindo logo em seguida, as próximas semanas serão cruciais. O pelotão intermediário está mais apertado do que nunca. A forma da McLaren é inegável. A Red Bull, embora ainda poderosa, já não é invencível. A oportunidade está aí, mas apenas para quem estiver disposto a correr riscos, a forçar os limites e manter o pé no acelerador quando os outros aliviam. E depois do que acabamos de testemunhar, está claro que Lewis Hamilton não está aliviando. Ele está atacando, está lutando, está encontrando desempenho onde ninguém esperava. Está mostrando à Ferrari o que significa acreditar. Não em promessas de marketing, mas em ação bruta e incansável dentro da pista. Então fica com a gente, porque se Imola foi o ponto de virada, a primeira faísca de algo maior, então a história que estamos presenciando pode estar apenas começando. E se isso for verdade, se a Ferrari conseguir dar a Hamilton as ferramentas certas e ele continuar entregando performances como essa, então o ano de 2025 ainda pode se tornar uma das temporadas mais imprevisíveis e inesquecíveis que já vimos em muito tempo. Não esquece de curtir o vídeo se curtiu essa análise. Se inscreve no canal para conteúdo diário de Fórmula 1 com esse nível de profundidade e ativa o sininho para não perder nenhuma história que realmente importa. Porque com Hamilton escrevendo novos capítulos vestido de vermelho e a Ferrari agora enfrentando um novo equilíbrio interno, a próxima corrida pode não ser apenas sobre resultados, pode ser sobre legado. E a gente vai estar aqui para cobrir cada segundo.